Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do ElevaCast. Vocês devem estar reconhecendo aqui o nosso escritório, onde a gente gravou toda a primeira temporada. Só que, para começar esse episódio, eu já queria falar para vocês que a gente vai mudar bastante coisa. A gente vai usar toda a estrutura que a Fusion tem de produção, que é móvel, para visitar os nossos entrevistados. É uma temporada onde a gente vai fazer um pouco menos episódios, mas com muito mais profundidade. Esse é o primeiro episódio e vamos que vamos pegar a estrada. E hoje a gente está saindo de Ribeirão Preto, indo direto para São Paulo, onde a gente vai conhecer a WPP Villa, que é um complexo da WPP, que é um grupo mundial de agências. E hoje a gente vai falar na Mutato, que é uma agência que é referência quando a gente fala de conteúdo e social media. Nosso bate-papo vai ser com Décio Freitas, que é sócio e chefe executivo de operações da agência. Pô, esse episódio para mim tem um caráter bem pessoal, né? Porque eu sou amigo do Décio mais ou menos desde quando eu tenho 5 anos de idade. Ele passava as férias na Milady e no Valcir, a Milady que a gente chama de Dinhá, né? E ela chama ele de Gu, então vocês não estranhem se eu chamar ele de Gu aí no episódio, né? Mas é por esses anos de amizade. Eu conheci ele porque uma vez eu fui lá na casa da Inhá buscar alguma coisa que a minha mãe tinha pedido e ele tava lá de férias, né? E aí ela apresentou a gente e desde então a gente ficou bastante amigo, né? Uma coisa que você não sabe, você vai ver só depois na gravação aqui, você e o meu pai foram as pessoas que me levaram para publicidade. Você sem saber disso, porque meu pai já trabalhava com marketing, né, da Delight na época, e você, por ser alguns anos mais velho que eu, entrou na SPM antes, e nas trocas de ideia, você foi falando o que era, como que era o curso, o que abordava e tudo mais, e eu fui me interessando por essa área, né? E acabei entrando pro mundo da publicidade também. Então uma curiosidade aí que nem ele sabe. Esse episódio vai ser bem bacana. Sejam bem-vindos à segunda temporada do ElevaCast. Estamos aqui no coração da WPP Villa, um recém-inaugurado com Décio Freitas, ele que é sócio executivo, chefe de operações da Mutato, uma agência aí que é referência na parte de criatividade e produção de conteúdo. Então, cara, uma honra. Você sabe que faz tempo que eu estou batalhando esse podcast, uma honra ter você aqui com a gente. Cara, obrigado aí pelo convite, Júnior. É uma honra também poder participar aí dessa entrevista, desse bate-papo, né? Não vamos chamar nem de entrevista, né? Então vamos lá. Décio, às vezes vocês vão ver que eu vou chamar ele de Gu, que é que vocês já sabem que tem muitos anos aqui de amizade, então sim. Às vezes vai escapar alguns aí. Cara, uma coisa que sempre eu percebi e admirei em você, né? E a ideia do podcast é a gente fazer perguntas para aprender contigo. A ideia é essa, tá? E uma coisa que eu sempre percebi que você se destacou é sempre que você tem um talento para relacionamento com as pessoas, né? Isso desde muito pequeno. Então, isso a gente vê que você tem amizade em Sertãozinho, você tem amizade em Ribeirão, você tem amizade aqui em São Paulo com uma galera. Sim. E o que você acha, assim, que na sua infância te ajudou nesse talento que você desenvolveu, assim, de relacionamento com as pessoas? Ah, cara, eu sempre fui muito social mesmo, né? Eu acho que procurar alguns gostos em comum sempre ajudou a reforçar as relações, né? Então, assim, a gente se conhece, né? Pegar nosso caso, né? E mantivemos a nossa relação forte, por causa do nosso gosto em comum pela música, por causa do nosso gosto em comum pelo esporte, né? Você vê, a gente era vizinho, né? Na verdade, minha tia, né, era vizinha lá de vocês, né? E embora eu tivesse ali contato com todo mundo, né? Tinha realmente uma facilidade ali para conversar com as pessoas e tal, né? Sempre buscando interesses em comum. O interesse que seguiu até hoje foi o que nos trouxe até aqui, né? Numa amizade tão longeva, né? Então eu acho que o que me fez assim perceber
desde cedo que seria importante construir relações e se conectar com as pessoas, né, através de achar interesses em comum, né, e poder trocar sempre pontos de vistas e experiências, né, em cima disso. E o fato de você ter várias bases, vamos dizer assim, então você morava em Ribeirão, mas nas férias estava em Sertãozinho, depois Isso. você fez intercâmbio e está em vários lugares, você acredita que ajudou nesse desenvolvimento? Eu acho que sim, porque eu tive que, vamos dizer, me adaptar, né, a diferentes contextos, né? Então, você tinha lá o bairro de Ribeirão Preto, que era meio isolado, né? Depois a escola, que aí era um outro grupo de pessoas, aí, pô, nas férias que eu ficava na minha tia, no interior dali em Sertãozinho, do lado de Ribeirão. Quando eu viajava e fiz intercâmbio, né, que também precisava ali me relacionar, mas é curioso que eu também sempre fiquei bastante confortável sozinho, né, principalmente quando viajava, até hoje eu gosto às vezes de ficar sozinho, de ter um tempo para caminhar, refletir e tal. Legal. Mas eu acho que essa necessidade de se adaptar a vários contextos também me fez ser social, porque por mais que você goste de ficar sozinho, também não é por muito tempo que você aguenta, né? Uma hora você Certeza. precisa se conectar com as pessoas, né? E eu lembro quando eu fazia intercâmbio, eu às vezes saía sozinho mesmo e ficava a noite inteira sozinho, mas era muito mais legal quando se conectava com alguém, né? Sim, E construía a partir daí uma amizade, né? Acho que é isso. Eu sempre tive também bastante iniciativa, né? De puxar conversa com as pessoas, de tentar achar algum gancho para começar um papo e, quem sabe, uma relação. legal, bacana. E a gente está conversando aqui na pré-conversa que a gente sempre tem, né? Você É. falou que você acabou mudando da medicina para publicidade. Qual que foi o gatilho aí? Eu acho que é aquela coisa, né? Você ainda adolescente, você acha que só tem aquelas três opções clássicas, né? Engenharia, medicina e Direito. advocacia, né? Direito. E dessas, eu acho que a que mais me chamava atenção ali era a medicina. Então, meio que de cara eu fui prestar medicina, mas aí também, com o tempo, eu fui vendo que medicina não era tanto assim a minha praia. Eu tinha até uma certa repulsa a sangue, esse tipo de coisa, e aí eu falei: "Nossa, realmente foi uma viagem querer, fazer medicina". Aí eu comecei a considerar administração, né, acho que talvez por conta dessa minha habilidade mesmo social, de conversar e tal, e se conectar, né. A administração é um trabalho que você tem que fazer em equipe, né. Não existe administrar uma empresa sozinha. Se for Sim. autônomo, então você é autônomo, né, você não está administrando nenhuma empresa. E depois que eu estava no Canadá fazendo intercâmbio, eu vi que talvez a publicidade fosse mais conectada com o meu lado artístico, porque eu sempre tive essa coisa da arte, né, da música principalmente, né. Mas o que me conectou ali, que me chamou a atenção, morando no Canadá, foi muito a arte visual, né. Eu lembro que eu ficava, observando ali em Vancouver, né, os panfletos, né, as peças, assim, de publicidade outdoor, out of home, que assim, que no Brasil na época era mega poluído, né, e assim, a maioria do trabalho que você via era super tosco, e lá eu comecei a ver umas coisas mais artísticas, assim, e também indo em exposições de arte. Eu falei: "Nossa, pode ser um jeito de, conectar esse meu lado, assim, social, de administração, com esse lado mais artístico, a publicidade". E aí quando eu voltei para o Brasil, eu prestei publicidade, né, além de administração, eu acabei escolhendo fazer Entendi. publicidade. E a música total, você acha que leva para esse lado? Eu falo porque também me ajudou a decidir pela publicidade, né. Eu acho que assim, né, a gente que
começou, vamos dizer assim, nossa carreira profissional na música, né? Porque tocando Uhum. e vivenciando, né, esse universo de eventos, Aham. a gente vê claramente uma conexão maior da música com a publicidade. E até hoje, né? Eu acho que eh, publicidade ela bebe muito da cultura e a música sempre foi um grande motor, assim, Sim. né, de grandes campanhas e de comerciais icônicos. Bacana. Vamos falar um pouquinho, pessoal, da dupla Anhanguera, você e o Dudu, grande amigo também. Vocês já estão fazendo 20 anos de carreira já, né, também na... 20 anos de carreira, né? A gente, na verdade, 22, né? A gente começou em 2004 e a gente tinha também essa paixão, né, de música eletrônica, mas ao mesmo tempo muita referência da disco music e a gente quis juntar um pouco esse nosso lado, assim, né, de DJ com o lado de produção, né? O Dudu vinha estudando mais essa coisa de produção, né? Experimentando ferramentas e eu tinha um repertório muito grande ainda pré-internet de disco, Uhum. vinil mesmo, para a gente poder se inspirar e fazer música a partir de samples que a gente buscava e pesquisava nesses discos, e aí foi meio que uma junção perfeita, né? De técnica com repertório, assim, e a gente começou esse projeto para fazer música, mas também para tocar junto. Porque a gente, antes mesmo, né, do Anhanguera, quando a gente 10 anos antes, né? A gente era adolescente e teve uma fase que a gente tocava em festas de 15 anos, festa de aniversário, e eu e o Dudu chegamos a tocar em duplo também, foi uma experiência nova, né? Diferente. Na época não Diferente. tinha, né? Não, na Era muito época difícil um duo, né? era difícil um duo, na verdade o que mais tinha era um DJ tocando a noite inteira, né? É. Aí começou essa coisa de, putz, vamos dividir a noite entre dois, às vezes entre três, né? Mas hoje você vê, sei lá, sets de uma hora, de tocando uma hora, eu acho que acaba sendo muito apertado, né? Você não consegue construir uma história ali, né? Eu também acho. Os sets muito curtos, você não... É É, muito, sei lá, né, você não consegue variar muito. Você acaba seguindo uma linha muito... exatamente, é, Não, bacana. E você fez ESPM, né? sim. Eu me formei 2004, 2004. isso. E aí, qual que foi a sua primeira experiência, assim, fora, depois de formado, qual que foi o primeiro... Depois de formado, eu fui trabalhar na J. Walter Thompson, antes de chamar JWT. Então, eu cheguei a trabalhar como executivo de contas e, curiosamente, comecei no Chile. Na época, eu comecei atendendo dois clientes, né, que eram a Ford e Unilever, e dois clientes completamente diferentes, né? Unilever era a divisão de perfume, que era seda, que lá fora era Sedal, né? E Ford, na época, primeiro job, né, relevante que eu fiz lá foi o lançamento da EcoSport Bacana. lá fora, né? E seda eu lembro até hoje que eu fiz algumas campanhas, inclusive uma variante que não tinha aqui no Brasil, que era a variante anti-esponge, que tinha na sua composição abacate, que lá eles chamam Avocado. de pauta, Alta? avocado. No Chile é pauta, mas em outros lugares da América Latina chamam de avocado, né? Entendi. Então esse foi meu começo na Quanto tempo você publicidade. ficou lá? Eu fiquei quase 2 anos lá. Cara, e como que foi? Deve ter sido um baita de um desafio. Primeiro, você já entrar numa agência E, gigantesca, né? Que sim. histórica, acho que é a primeira agência grande A J. agência Thompson é a agência mais antiga, mais né? antiga. E num país que Então, estrangeiro. eu estudava espanhol aqui no Brasil, né? Mas o espanhol chileno é bem peculiar, assim, então teve esse desafio do idioma.
E teve também um desafio de eu nunca ter trabalhado em publicidade antes, né? Eu trabalhava antes aqui, quando eu fazia estágio no Brasil, numa empresa de tecnologia, que era CPM. E aí, quando eu falei para a diretora de marketing lá que eu queria ir para publicidade, ela tentou de todas as formas me dizer que não valeria a pena. Ela foi até meio abusiva com a agência, falou: olha, assim, ó, isso aqui, ó, você está vendo esse trabalho aqui? Então, hoje é sexta-feira, vou pedir para eles trabalharem no fim de semana, é isso que acontece com as agências. Entendi. Infelizmente, ainda acontece esse tipo de coisa, né? Mais de 20 anos depois, mas ela tentou me desencorajar a ir para a agência de publicidade, falando que era muito puxado, né? Entendi. E não, e de fato, no Chile, né, foi realmente bastante puxado. Eu trabalhava final de semana, às vezes até de madrugada, tinha muita coisa para fazer e eu era sozinho, né? Não tinha estagiário, não tinha ninguém, tinha ainda a barreira do idioma. E meu chefe era um diretor, então assim, eu era um recém-formado ali, tendo que se virar para fazer as entregas e aprendia muito com os colegas, né? Perguntando como fazia. Eu lembro que eles me ensinavam, ó, você tem que anotar as coisas, tudo isso aqui, aí você vai dando check das coisas que você faz, né? Um to-do list assim do dia, das coisas que você tem que fazer, né? Aí eu aprendi muito, porque eu acho que essa situação, né, que eu tive ali, né, de enfrentar, né, que é a dificuldade do idioma, a dificuldade do primeiro emprego, trabalhando para dois clientes muito grandes, né, Ford e Unilever, tendo um chefe que não era do dia, não era alguém que sentava do meu lado, alguém ficava numa sala que era mais distante. Uhum. Então, assim, eu tive que me virar, mas no final foi bom, porque eu vi que para fazer as coisas acontecerem, né, você precisa realmente ficar em cima de tudo. E até hoje eu acho que eu sou meio control freak, eu tento ser menos, mas é que eu comecei, né, na publicidade sozinho e assim, só tinha eu sentia que eu estava sozinho mesmo, que só tinha eu para fazer as A coisas resposta era acontecer, toda sua. que a responsa era toda minha. E eu acho que isso naquele momento parecia uma coisa assim meio desesperadora, né, que eu lembro que eu ficava meio preocupado, às vezes as coisas davam errado, né? Porque impossível dar tudo certo na publicidade, mas para mim foi bom o aprendizado, porque me deu assim um senso de responsabilidade, né? Legal. Logo de início. Logo de início, né? Essa coisa de ter que agir como dono do job, eu aprendi muito ali, né? Legal. Talvez não intencional, mas o fato de eu estar realmente jogado, entre aspas, ali foi bom para mim, porque eu tive que me virar, literalmente me virar nos 30, né? Não E tinha fazer 30 anos, acontecer. mas foi Basicamente isso. basicamente isso. E aí, como que foi essa transferência para a filial daqui do Brasil, para a unidade do Brasil? Então, aí é o seguinte, aí eu passei pela fusão da JWT, não é bem fusão, né, teve assim um relançamento, vamos dizer, né, da marca, né, era J. Walter Thompson, virou JWT e tal. Aí o Chile começou a entrar ali num momento de crise, o general manager lá, que foi o cara que me apadrinhou, ele saiu, né, da agência, e aí eu comecei também a ficar com muitas saudades do Brasil, né? Eu fiz grandes amigos no Chile que até hoje eu mantenho assim como amigos, né? Um que mora na Europa, outro que é um argentino que morava lá no Chile e agora mora na Argentina, e outros mesmo que continuam lá no Chile, que eu tenho menos contato, mas eu sentia um pouco de falta do Brasil. E aí eu pedi uma oportunidade para voltar para o Brasil. Quando eu voltei de férias, eu fui lá na agência, na J. Walter Thompson do Brasil, né, que já era JWT, e aí eu perguntei se tinha alguma vaga, e tinha uma oportunidade lá, fiz uma entrevista e acabei voltando. E você veio para a mesma função, o mesmo Na cargo? verdade é um cargo acima, né, eu era executivo, eu vim para um cargo de supervisor, aí já foi uma experiência completamente diferente, porque era uma agência muito maior, então apesar de eu responder para uma diretora, lá era um diretor geral de atendimento que eu respondia, não tinha intermediário, né, aqui não, cara, você tinha vários diretores de atendimento de núcleos, né, aí era uma diretora, a minha chefe,
né? A Vânia, e aí eu tinha também estagiário, e tal, aí também comecei a desenvolver um pouco mais, né, esse lado de poder ensinar também, delegar para as pessoas, né? E foi bom para mim, porque a maior parte do tempo que eu estive no Chile, eu fiquei sozinho. Tive um momento uma assistente e tal, mas eu tinha que fazer quase tudo sozinho, né? Entendi. O que foi bom para me ajudar também a gerenciar um pouco o tempo, E né? aqui na JWT já, você atendeu de várias contas, né? Eu vim para Cita atender algumas Samsung. assim que você veio para atender Eu Samsung. vim para atender Samsung, que curiosamente é o nosso cliente até hoje, né? Aqui na Mutato, mas a gente ganhou o cliente da Mutato 10 anos atrás, não tinha nada a ver com o cliente que era Samsung, mas eu vim para atender Samsung. Então, assim, com certeza é a marca com a qual eu trabalhei mais tempo, né? Porque Entendi. são mais de 20 anos. Então, eu vi toda essa trajetória, assim, dessa marca, quando ela não era líder de mercado ainda, que foi quando a JWT ganhou a concorrência global, né, de Samsung, e eu aqui no Brasil era supervisor e eu fazia um trabalho meio que regional, né, de coordenação regional. Então era interessante para o escritório do Brasil ter uma pessoa que falava fluente em espanhol, porque eu tinha que coordenar trabalhos de outros escritórios também, então foi muito bom. Então esse foi o primeiro cliente que eu atendi aqui, e eu atendi também a Unilever, só que aí a divisão de foods, que hoje a Unilever já vendeu essa divisão de foods, aí eu atendi Knorr. Mas foi um choque grande, porque lá no Chile não tinha muita campanha local. Era muito pegar trabalhos feitos em outros países e adaptar, né? Você criar em cima de uma campanha já feita, né? Criar ativações, ter ideias em cima de um conceito já pronto. Aqui era mais desenvolver coisas do zero, principalmente para Unilever. Então, eu acho que eu desenvolvi mais também esse meu lado trabalhando para Unilever no Brasil de estratégia, conhecendo estrategistas que pegavam um briefing do zero, entendiam o problema de negócio, problema do cliente e tal, e a partir daí ver toda uma campanha nascer do zero. E meu primeiro dia de trabalho, eu já tive que ir numa reunião lá numa produtora para aprovar um offline de um filme, né? Entendi. Foi divertido também, porque a publicidade no Brasil ela tinha outra dimensão, né? O Chile é um mercado muito menor. Então eu vi Na também um pouco realidade, daquele glamour, né? aqui ainda a gente tem que... Que não tem mais. Isso que eu ia te perguntar. Como o Brasil é um país continental, né? Você trabalhando com essas grandes marcas, é, tem essa preocupação aqui de adaptação local? Como que vocês trabalham isso aqui? Tem. Eu acho que assim, né? A gente viveu algumas ondas, né? Nesses 20 anos aí que eu tô na publicidade, eu vi uma onda que era precisar ter consistência global a marca e pouca adaptação local, apenas uma tradução e tal, mas usando o material global e simplesmente traduzindo ele. E vi também uma onda que pô, pega um conceito global, pega uma mensagem global e tenta, a partir disso, recriar uma campanha dentro daquele conceito, mas que faça mais sentido culturalmente com a audiência local. Eu vivi esses 2 cenários, né, e eu acho que hoje, né, tem funcionado mais você ter relevância local, né, principalmente num país como o Brasil, que valoriza muito a cultura local, né. Você pegar, assim, o Brasil tirando os Estados Unidos, é o país que mais escuta música no próprio idioma, né. Então isso já mostra o quanto que o Brasil ele é conectado com a sua cultura, né. E na própria Mutato a gente sempre tem essa preocupação de fazer essa conexão com a cultura, local, mesmo trabalhando com uma marca global, né. Pegar um exemplo de Jack Daniel's, que hoje é o cliente mais antigo da Mutato, né, quase 10 anos com eles, a gente conseguiu fazer essa marca nos últimos 10 anos ganhar relevância a partir de um trabalho de entender quais seriam as comunidades que a gente precisava colar, né. Nacional, legal. E já falando de Mutato, só para terminar a questão da JWT, quanto tempo você ficou lá, Gu? Eu fiquei quase 10 anos lá, né, porque assim, eu saí
comecei em 2004 na Thompson do Chile, né? Na J. Walter Thompson do Chile. Aí eu vim para o Brasil, para São Paulo, em 2005 e comecei na Mutato em 2014. Tá. Só que a Mutato ela nasceu dentro da JWT como uma startup lá, né? O Dudu e o Paz, que foram os fundadores, eles eh, fizeram esse acordo inédito dentro da WPP, né? E no caso dentro da JWT, que é lançar uma empresa de conteúdo, né, focada em social media dentro da Thompson, que depois foi ganhando vida própria, tal, mas assim, começou lá com duas cadeirinhas ali dentro da criação da JWT. E se a gente, nesse mundo da comunicação e principalmente do digital, né? Cara, 10 anos é muito tempo, né? Então era super inovador falar de social media há 10 anos, né? A gente não tem a dimensão do tanto que mudou, né, a comunicação em 10 anos. Não, mudou muito. Quando eu fui para Mutato, eu confesso que assim, eu demorei alguns meses para entender o que que a Mutato fazia, porque tinha acabado de sair essa coisa, né, de social media. A Coca-Cola era um principal cliente ali da JWT e a Mutato nasceu muito ali para atender essa demanda da Coca-Cola de ir para as redes sociais, né? Eles precisavam ir para as redes sociais, tinha uma Copa do Mundo para acontecer no Brasil, que aconteceu em 2014, e de alguma forma era preciso estar nas redes sociais, porque já se imaginava que a repercussão, né, do grande evento não ia acontecer só mais na TV, né? Ela ia acontecer nos meios digitais, e precisava de um especialista. Então a Mutato ela nasceu como especialista, foi assim pioneira, né? Nisso, e a grande diferença que, né, se tinha, né, entre a comunicação tradicional, né, e a comunicação pós o social, é a conversa, né. Então antes você ia lá, né, fazia o filme, testava para ver se as pessoas gostavam ou não, colocava no ar, acabou o trabalho, né. Quando chega o social, ao invés de você coloca no ar, o trabalho ele continua, né, porque você pode ter uma crise, você não sabe como as pessoas vão interpretar, né, você até pode testar antes, Tem mas volta, assim, né? tem É uma volta, né, é conversa uma mesmo. conversa. Então, assim, isso mudava muito a forma de, fazer comunicação. E aí, a partir das conversas, a partir do que as pessoas falavam, das interações, você começava a desenvolver outros conteúdos para manter essa conversa ativa, para manter, a marca, em evidência, né. Então, assim, foi realmente uma mudança total de comunicação. Outra coisa que acho que mudou bastante, que antes a criatividade ela era muito autocentrada, né. Eu tinha essa visão, assim, numa agência mais tradicional de que, cara, o briefing era muito sobre o que a marca quer falar, Uhum. né. Então, pô, como que a gente, tangibiliza o que a marca quer falar? E quando começa o social, né, eu começo a perceber, né, e entender que você precisava trabalhar na intersecção entre o que a marca quer falar e o que a audiência quer ouvir, porque senão você não conseguia ter resultado no social, né. Sim. Era Não muito conectar. importante você ter um engajamento. O engajamento era a grande métrica, tinha, né, a métrica do sentimento positivo, a Coca-Cola olhava muito para isso, né, o sentimento positivo. Então não bastava as pessoas interagirem, porque se a pessoa interage falando mal, em teoria está engajando, né, mas a Coca-Cola também olhava para o sentimento positivo. Então não tinha como você desprezar o que a audiência queria ouvir. Você Legal. precisava também olhar para esse lado, não era só o que a Coca-Cola queria falar, por exemplo, né. E do lado de dentro da agência, assim, você sair de uma agência, vamos dizer assim, tradicional e ir para uma agência de social media, o que que você sentia? Acredito que até em termos da galera que trabalhava, tem muita diferença? Cara, tinha muita diferença mesmo. Eu realmente era um bicho estranho, assim, que demorei a me adaptar, mas eu acho que foi bom esse choque de cultura para o que a Mutato é hoje, para o Uhum. tamanho que ela tem e tal. Porque era mais uma molecada, nerd de internet, mais geek e tal, que tinha muita referência de internet, e que talvez não tivesse tanto conhecimento de construção de marca, de estratégia de marketing. A grande parte nem tinha um background de publicidade, né, os próprios sócios não eram.
Uhum. desse segmento, tal. O Passo era jornalista, por exemplo. O Du já tinha trabalhado em publicidade, mas não era formado nisso. E aí eu vi que tinha essa grande diferença, Legal. né? Ó, aqui nós estamos no coração da PP Vila, então é isso aí, estamos gravando, faz parte, pessoal. Só deixar aqui um pedacinho pro áudio não pegar e a gente continua. Bom, cara, agora falando muito desse conceito, né, que a Mutato bate, né, no social first, but not only, né? Como que você vê essa interação que hoje a Mutato transcende a questão só do social, né? Mas Sim. continua sendo o principal meio aí da agência, né? Sim, o que aconteceu foi o seguinte, né? O social, ele nasceu naquele momento, né, que a Mutato surgiu como um complemento, né? A verba principal do cliente sempre estava Uhum. no offline, nas grandes campanhas de mídia, tal, e aí o social ele encorpava as campanhas. Mas o social ele hoje, depois de 10 anos, né, a Mutato na verdade tem mais de 10 anos, né, tem 13, 14 anos, virou protagonista. Porque se algo não aconteceu no social, assim, não aconteceu, né. Hoje você soltar uma campanha só na TV e, assim, ela não repercutir no social, flopou, né, a campanha Sim. flopou. Então, assim, o social ele passa a ser um termômetro, né, de que a coisa deu certo ou não, né. Ao mesmo tempo que o social ele passa a ser, um canal, assim, de inspiração para as marcas. Então, assim, a cultura, né, as tendências todas, né, elas se manifestam no social. Então, quando a gente fala que é social first, é porque, assim, a gente bebe no social como inspiração para fazer uma campanha, para olhar para qual poderia ser o melhor tipo de mensagem para uma marca, quais poderiam ser os melhores embaixadores, quais poderiam ser os melhores territórios. Mas por que not only? Porque o social ele virou tão protagonista que as marcas, né, chegaram pra os clientes que a gente tem hoje, chegaram pra Mutato e falaram: "Cara, eu não preciso ter uma agência de social mais uma agência de publicidade, como era antes que o social poucas agências faziam como especialista. Então você tem que fazer mais que isso. Então a gente continua sendo social first, porque nosso DNA é social, mas a gente vai além, né? A gente faz filme de TV, a gente faz publicidade, né, de mídia exterior, out of home, mas sempre tendo assim o canal do social, a linguagem do social como a principal fonte de inspiração. Legal. E isso é uma coisa que eu queria abordar, que eu vejo assim como um destaque que vocês fazem muito bem, esse relacionamento com os creators. Como que é esse processo de cocriação que vocês têm, que eu acho que é muito diferenciado, assim. A Mutato, né, isso também foi uma coisa que eu demorei um pouco para entender quando a gente começou a trabalhar, né, na Mutato, que é o papel dos criadores e influenciadores na comunicação, né. Porque assim, antes você tinha só a voz da marca nos canais principais de mídia, né. Hoje você tem, creators que têm uma audiência gigantesca. Você pegar, sei lá, a Juliette, que foi ex-BBB, né, tudo bem, ela construiu audiência na TV, mas curiosamente hoje você pegar em 500, milhões de seguidores, é muito maior a audiência dela do que na televisão, né. Então, assim, ela tem uma audiência, às vezes, maior que o Jornal Nacional, uma pessoa. Que Então é loucura. muito importante você conseguir usar os criadores de conteúdo para ajudar na construção de marca. Só que é o seguinte, quando você usa um criador de conteúdo, você vai falar com a audiência dele, então você precisa, de uma certa forma, respeitar, né, os códigos que, aquele creator usa, né, visuais, de linguagem e tal. Porque senão isso vai ser uma ofensa para a audiência que segue eles. A audiência segue ele, né, não segue a marca. Só que você precisa da cocriação para quê? Para também inserir ali o que a marca quer dizer, né, naquele contexto que é o canal dele. Então, assim, não adianta você simplesmente, impor uma mensagem na voz daquela pessoa, porque você não está comprando um espaço como é um espaço no Fantástico, né, que ali, cara, tá no break comercial você fala o que você quiser. Você está comprando ali o espaço daquela pessoa.
para falar com a audiência dela, você precisa, né, ter uma certa conexão com aquela audiência, né? Senão realmente não vai ter engajamento, né? Legal. A diferença do social para a mídia tradicional é que você não compra o espaço, né? Na verdade, o que você espera não é só a visibilidade, o que você espera no fim do dia é o engajamento. Então, é por isso a importância de E criar. isso determina até o quão longe a mensagem vai, né? Porque se Exato, não tiver engajamento, o exato. conteúdo morre logo e acabou. E não... A beleza da mídia social, né, das redes sociais no geral, é que você compra um dinheiro com o seu dinheiro, né, uma audiência, mas você tem o potencial de multiplicar essa audiência, se o conteúdo for bom, Legal, né. sensacional. E me fala, agora falando um pouco de dados, Gu, como que hoje vocês usam análise de dados para decidir qual é o creator que vocês vão associar a determinada marca, ou então para continuar com uma campanha, para fazer, vamos dizer assim, estender aquele conteúdo? Como que como que os dados hoje do digital determinam É, as decisões, vamos dizer o assim? digital ele avançou muito, eu acho, por conta disso, né, porque você tem a condição de mensurar tudo que você faz, né. Na TV você tem, ali o Ibope, né, dando para você qualquer audiência, mas assim, você não tem certeza se durante o break a pessoa está no banheiro, está assistindo mesmo ou não, você não sabe qual foi a jornada, né. No digital você impacta a pessoa, aí se ela clica ali, você pode depois fazer um retard, reimpactar de novo, tal. Então, pra nós, assim, essa parte de mensuração ela é essencial, né. Você ter um dashboard ali, uma ferramenta que você consiga, né, mensurar em real time, né, toda a jornada do consumidor é muito importante, pra tomada de decisão. E às vezes você vai perceber que você precisa mudar a sua audiência, porque você está lá achando que o seu público é mais masculino, mas no final é mais feminino, né. E aí talvez você muda a audiência e tem que mudar a mensagem também. Então o digital ele te dá essa possibilidade. Como a mensuração ela é em real time, você vai ajustar tanto o conteúdo como a audiência, até os canais, para você ter um resultado mais efetivo. E aí depende do resultado que você quer, né. Tem gente que faz campanha para ser lembrado, tem gente que faz campanha para forçar uma geração de leads, né, para vender, né. Uhum. Enfim, tem gente que faz a campanha olhando só para, algum indicador de marca, né, para ter preferência, de marca. Então tudo depende do objetivo, mas é fato que o digital te permite uma mensuração muito mais precisa de tudo que você faz. Bacana. Bom, a gente voltando agora para a questão de. A gente falou bastante de consistência, né, desse processo da sua carreira. Eu queria entrar agora, sair um pouquinho da questão da publicidade, a gente falar um pouco sobre carreira mesmo, né? Que a gente vê que você se destaca, você está praticamente toda a sua carreira, acredito que toda a sua carreira dentro do grupo da WPP, se a gente pode dizer, Sim, na né? publicidade sim. É, São mais de 20 anos de WPP, né. é, Comecei em 2004, estamos em 2026, é isso 22 aí. anos. E assim, isso a gente vê que é cada vez mais difícil, né? E hoje, né, a gente falando, você como um sócio e dono, né, da Mutato, eu queria te perguntar o que que a WPP fez, agora sim, porque a gente reproduzir nas nossas empresas, que manteve um talento desse por tanto tempo. Eu acho que assim, eu sempre, fui muito, paciente, né. E eu acho que a WPP ela foi muito leal comigo, a partir do momento que eu também fui muito leal com a WPP, né. Então, essa possibilidade de virar, sócio, né, ela veio porque, cara, eu junto com o Daniel, que é hoje meu sócio atual, né, os fundadores não estão mais, mostramos que a gente realmente tinha essa gana de fazer acontecer e de dar resultado para a empresa, e que se a empresa quisesse, de uma certa forma nos reter, ela precisava, nos dar algo
além de salário, né? E no primeiro momento você fala, cara, a participação, ela hoje ela pode parecer muito valiosa, mas na época era meio que comprar um risco, né. Uhum. Você, tinha outras possibilidades, né, fora da WPP, de ganhar mais um salário, né, do que a gente ganhava na época, tanto eu quanto o Daniel, a gente recebeu muitas propostas. Só que a gente entendeu que valeria a aposta, né. Eu acho que a WPP, ela também conseguiu nos mostrar uma perspectiva. Falou: "Cara, não é agora que vocês vão, eh, ter o melhor resultado, vamos dizer assim, financeiro de vocês, entendeu? Se vocês tiverem paciência, nós estamos te dando essa participação, lá na frente, se vocês fizerem direito ao trabalho de vocês, vocês vão colher". Então acho que a ADP foi muito legal também e nos dá essa perspectiva, Uhum. né, em um momento em que, assim, o mercado era muito aquecido, né, e a gente, né, sendo ali, pioneiro dentro de uma agência digital, cara, era muito assediado. Na verdade, muitas pessoas, saíram da Mutato e foram para veículos que pagavam muito bem, né, plataformas e tal, porque havia uma carência de gente especialista em social media no mercado, e essa disciplina ela ganhou um alcance muito grande. Então, naquele momento, todas as agências de publicidade estavam começando a ter suas áreas de social media, e elas precisavam de gente que sabia, e a gente sabia fazer. Então acho que a WPP entendeu que, cara, para nos reter, eles também precisavam nos dar uma contrapartida que fosse interessante no médio prazo, e não de imediato. Eu acho que foi inteligente da parte deles, e a gente foi paciente, Sim. porque de fato naquele momento, não era Se a fosse imediatismo, você tinha eu já saído. tinha saído, tanto que a gente teve outra sócia que saiu e tal, Uhum. porque na época para ela tinha uma coisa muito melhor que aquilo, né. Entendi, A gente realmente entendeu que valia a pena esperar, né. entendi. E eu acho que a WPP nos sinalizou que poderia ser bom. Então, para mim foi uma relação ganha-ganha, né. Legal. E eu acho que hoje, de fato, ser sócio dentro da WPP é um privilégio para a gente, porque a gente acessa, inúmeras possibilidades num grupo tão grande e tal, e eles também têm, a certeza de que quem está tocando o negócio é gente que está realmente muito comprometida com o resultado. A gente não está aqui pelo nosso emprego, né, a gente não está aqui pelo nosso salário, a gente está aqui pelo futuro da empresa. Legal. Isso faz toda a diferença, né, não é só longevidade, não pode se acomodar, tem que estar buscando a todo momento Exatamente. crescimento, melhoria, legal. E assim, mudando do lado do balcão, vamos dizer assim, né, quais são os seus principais desafios, assim, que você vê o contraste de por mais que você sempre tenha tido uma postura de dono, né, que você desde o primeiro emprego seu ali, você Sim. falou: "Cara, eu que tinha que resolver", né, mas é diferente a hora que você passa a ser sócio. O que que você sentiu Cara, eu a os desafios mudarem, vamos dizer assim? eu acho que muda uma coisa que é, assim, você não trabalha mais por hora, né, na verdade você trabalha, assim, pelo resultado. Então, cara, se um dia você tiver que trabalhar até mais tarde, ou se um dia você entender que você não vai trabalhar porque você precisa relaxar para tomar a melhor decisão no dia seguinte, você vai ter essa liberdade, né. Uhum, Mas, muda muito a pressão pelo resultado, porque, assim, as suas decisões, elas podem levar a empresa ou para um lado ou para o outro, né. E eu acho que a gente foi também amadurecendo esse pensamento, porque como a gente é sócio minoritário, né, às vezes é fácil você, né, você tem outros sócios também, você jogar a culpa no outro sócio e tal. uhum. Mas aí você vai percebendo que, cara, se você é o sócio minoritário, mas você é o gestor da empresa, assim, tudo que acontece é sua responsabilidade. Não adianta você colocar a culpa no governo, no cliente ou na WPP, porque assim, você tem que dar seus pulos. Sim, Então eu acho que assim, e é isso. no fim do dia é isso. Então assim, é uma dimensão, muito maior, né, claro que no primeiro momento eu tinha que dar meus pulos ali para fazer o job acontecer, convencer as pessoas e tal. Eu continuo tendo que fazer isso, mas com uma responsabilidade que não é só a entrega do job, é a entrega, do resultado que se espera da empresa ano após ano.
né? Então, eu acho que tem esse peso, né? E aí não é só o resultado do cliente, é o resultado da É agência. o resultado da agência. Então, assim, antes eu estava muito pensando no cliente. Eu ainda tenho que pensar no cliente, porque a agência não existe se não Sim, tiver o cliente, sim. né? Só que há um balanço aí, né? Você tem que achar esse equilíbrio, porque também se você trabalhar só para o cliente, né? Você também pode não ter a empresa. É querido. É. Não, sensacional. Bom, Gu, é, 10 anos, não sei se você sabe, né? E essa gravação acho que veio no momento ideal. Faz 10 anos que a gente fez nosso primeiro trabalho juntos. Sim, Pirelli, lembra? Pirelli, Braços verdade. abertos. De braços abertos. Aí. Foi, pô, cara, foi bem legal. E por coincidência, faz acho que uma semana, a gente tá falando com o Guilherme, que tá lá nos Estados Unidos, e foi a ponte que a gente fez o relacionamento daquele Muito projeto, foi bom. bem legal, né? Então a gente trocou bastante ideia sobre essa história toda aqui. Cara, agora vamos entrar numa, num tema aqui, falar sobre o que você vê de daqui para frente, né? É, o que você está vendo com toda essa transformação, IA e tudo mais? Como está impactando isso aqui no dia a dia? Cara, eu acho que assim, tem uma esfera que é IA para as agências e a outra que é IA na vida dos consumidores, né? Uhum, Então, separando assim nessas duas frentes. Eu acho que na vida dos consumidores vai mudar completamente a forma que as pessoas compram as coisas, né? Hoje, assim, você não compra mais um carro sem perguntar para o Gemini qual que é a melhor opção, né? Um celular, né? Às vezes um vinho, né? Então, uma viagem, né? Daqui a pouco você vai ter ali a era dos agentes fazendo compra. Você vai colocar lá o seu agente, né? Seu secretário para fazer a compra do supermercado. E aí ele vai ter que debater com outro agente lá, que é o agente daquele mercado, para ver quem consegue melhor preço. Então, assim, vai mudar muito na perspectiva do consumidor, né? A forma de fazer compra, né? A IA, ela passa a ser, assim, decisória na jornada de compra das pessoas. Do lado da agência, o que a gente vê, assim, é que a IA, ela vira uma ferramenta de produtividade, né? Assim como lá atrás veio o Photoshop, né, para melhorar e acelerar, né, a produção de conteúdo visual, né? Eu acho que a IA tem esse papel, né? E o que muda é que eu acho que ela não é específica ali do criativo, né? Pô, se um profissional de atendimento pode usar IA para fazer a ata de reunião, para uhum. ajudar a melhorar os briefings, né, que vem de fora, para ajudar, o pessoal de estratégia usa muito para fazer pesquisa. Você pode criar agentes para varrer a internet e te dar um diagnóstico, né, de como tal marca é percebida na internet. Então, assim, eu acho que de fato, ela traz muita produtividade. E a WPP tem apostado muito em IA para o futuro, né? Em usar uma plataforma, que é o WPP Open, para poder eh, auxiliar no dia a dia das agências, né? Com segurança, porque se você também coloca informação de cliente no chat, ou no Gemini ali, isso vira público, né? Então você Sim. precisa também ter algum controle dessa informação, porque a gente lida com informações confidenciais. Então é importante ter uma plataforma que garanta essa segurança, E né? a questão, por exemplo, de trabalho com os creators, isso você também acredita que vai só aumentar, né? Ou não? Os próprios creators, eles têm usado IA para fazer conteúdo, porque assim, imagina, né? Você é um creator, você vira meio que escravo do Sim. seu dia a dia ali, né? Você Já precisa ter os conteúdo, avatares ali ajudando eles. você precisa ter conteúdo o tempo todo, né? Tá. Então, para eles também é uma mão na roda, né? E a questão vamos dizer assim, quando a gente fala hoje de campanhas no digital, tem muita adequação. Uma mesma marca tem diversas personas, né? E eu acredito que a IA vai ajudar você a criar mais variações de campanhas adequadas a cada público, Ah, né? com certeza, você vai automatizar todo e otimizar, né, toda essa criação de peças para diferentes perfis de clientes, né? Legal. Isso a gente já usa bastante, né, dentro da agência, né. Eu acho que
o digital, ele realmente ele pede granularidade, né? E a IA é uma ferramenta que ajuda você a ganhar escala. Sim. E fazendo um paralelo do começo da conversa, quando a gente fala de mídia tradicional, a gente tinha campanha que durava meses, né? Hoje, toda semana você tem que estar com um Você tem, discurso você diferente. tem que estar com um discurso diferente. Aí tem a outra ponta da IA, né, que vai afetar mais as produtoras, que é de fato a parte de produção, né? Então você vê o, o- um filme, um comercial que antes você tinha que fazer 100% Produzir manual, tudo, né? produzido, você vai conseguir, dependendo do que você quiser comunicar, fazer com IA. Então acho que isso vai impactar bastante. Já Sim, tem impactado, né? sim. Bastante essa indústria. Bom, a gente falou bastante de tudo que está por vir, mas o que você acredita que não vai mudar? Cara, eu acho que não vai mudar a relação cliente-agência, né, que é uma relação complexa, né, o cliente ele sempre pede mais do que você tem condição de oferecer, né, então, administrar essa relação eu acho que tendo IA ou não tendo IA vai ser sempre desafiador, né, e vai exigir, uma habilidade, social, emocional, muito grande das pessoas o tempo todo, né, acho que faz parte disso. Eu acho que outra coisa que não vai mudar é, assim, a sacada criativa, porque se você coloca, né, na IA, eh, um briefing, assim, eu já fiz o teste várias vezes, vem algo, assim, muito superficial, porque ele se baseia, né, no que já foi feito basicamente, Sim, né. Então, assim, a inovação ela vai depender sempre do fator humano. Então acho que isso não vai mudar, né, porque a novidade é quem vai ter a capacidade de juntar uma coisa com a outra, tal, para criar algo novo. Só que a IA ela vai ajudando a, de fato, refinar, né, e a trazer referências e tal. Mas a capacidade de inovação e criação, acho que vai ser sempre um fator humano, né, assim como a questão do relacionamento. Não vai ter uma IA. Eu vejo, por exemplo, né, foi-se, evoluindo o atendimento de serviços, né, por exemplo, bancários, para uma coisa completamente digital. Cara, hoje as pessoas estão desesperadas por serem atendidas por uma pessoa. Ninguém mais quer ser atendido por um bot. Evoluiu, 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 mas assim, tem momentos que você quer a conversa. é cíclico, né? É cíclico, é que nem, não vai ter mais o retorno ao escritório, né? Vivemos isso, né? Assim, foi anunciado o fim do escritório, né? Então você vê lá um monte de laje comercial vazia. Hoje, né, 5 anos depois da pandemia, 6 anos, São Paulo está no ápice, assim, né, Ah, da estamos ocupação. onde a gente está aqui, né, pô? Então eu acho que é isso, mas isso tem a ver com o relacionamento humano, porque você precisa encontrar as pessoas, né. Eu acho que a gente viveu, assim, uma era muito, muito impessoal, e a gente vai voltar a ter uma era pessoal, mesmo com a IA. Vai Sim. precisar do lado humano, né. E no fim das contas, por mais que a gente tenha toda a tecnologia para ajudar a gente no desenvolvimento de tudo, seja de um aplicativo, seja de um conteúdo, seja de um site, no fim a gente está fazendo isso para um humano consumir, né? Exato, né. Então, no fim é sobre pessoas. Décio, para a gente terminar, eu sempre faço algumas perguntas para a gente encerrar, e que aqui eu peguei algumas coisas de alguns contextos para a gente fazer isso, né? Voltando um pouco para a música, quem que é um artista que te inspira, cara? Que você tem como referência? Eu sei que esse cara tem uma das melhores coleções de vinil que eu já vi, né? Então eu acho que essa pergunta é desafiadora, pô. É porque assim, né, tem, muitos artistas em diferentes segmentos que eu gosto muito, né. Seria mais fácil se fosse falar: "Ah, qual que é o artista que te inspira no eletrônico, no disco, no jazz", né. Mas hoje, assim, né, você falar: "Cara, eu realmente acho que você pegar", que vai ser meio clichê falar do Michael Jackson, né, porque Hum, estamos realmente no momento que está sendo lançado o filme dele e tal, mas eu acho que é um artista completo, sim. porque de fato, consegue reunir, né, dança, música, audiovisual, assim,
tudo numa coisa que soma para o todo, né? Não à toa, artista que mais vendeu em todos os tempos. Então, assim, é uma aula, assim, tanto artística quanto de marketing, né? Teve aquela toda discussão, né? Quando surgiu lá o Thriller, né? Pô, já era o álbum mais vendido de todos os tempos, né? E aí, pô, resolveu-se, né? Ele teve a ideia de fazer o clipe lá, que é um mini vídeo, né? Um mini filme. Pô, aquilo lá fez vender muito mais do que já tinha vendido, né? Sim. É impressionante, que já era conteúdo na época, né? E é isso, a imagem a favor de vender a música, tal, né? O espetáculo, a dança, né? Que você vê hoje todos esses shows que tem todos esses efeitos, tal. O cara foi precursor de tudo. Sim. Então eu acho que assim, falando de que me inspira não só na música, mas assim, na vida, né? Eu acho que é o maior de todos, né? Cara, você sabe que eu lembrei agora é, do lançamento de Black and White no Fantástico, cara. Exato. Olha que loucura Não, isso. tinha os clipes deles, era mega esperado, né? Que era sempre alguma inovação, né? De tecnologia também, né? Então, assim, tentando você pegar um cara que atravessou 3 décadas e conseguiu ser relevante em 3 décadas, né? De estilos diferentes, né? De música. Então, definiu uma estética, né, musical nos anos 80, pop, depois nos anos 90, né? Então, o tempo todo ali até hoje influenciando o pop. Então, eu acho que é o mais completo. É meio clichê, né? Mas assim, Não, ele não, se fez ser clichê, né? Porque, não tem cara, como não falar do cara. sim, sem dúvida. Agora vou, sem dúvida. Não, e eu vejo assim, até meu filho de 6 anos já, puta, me falou um dia que, nossa, é que meu sonho é impossível ser realizado, que seria conhecer o Michael Jackson. Sim, Olha o sonho é isso, a impossível. força dele. Mas você vê que é um cara que transcende gerações, entendeu? Porque realmente são muitos estímulos, né? Sensacional. É. Não, baita escolha. Agora voltando para a publicidade, não dos trabalhos que você fez, mas uma campanha que você gostaria de ter feito. Uma campanha que eu gostaria de ter feito, é, olha, são muitas campanhas icônicas, assim, que eu já vi, né, na publicidade, né? Mas, cara, me marcou muito, né? Isso quando eu estava no Chile, uma campanha que eu acho que foi da JWT Buenos Aires, não sei agora, que era da Aerolíneas Argentina, que era inspirada no realismo fantástico, né? Eh, e aí, basicamente, umas crianças elas viam assim a sombra do avião, né, passando, né, e aí elas corriam atrás da sombra e elas prendiam o avião, a sombra do avião dentro de uma caixa. E aí começava assim toda uma trama para convencer as crianças a liberarem o avião, né, da sombra para eles, para o avião chegar ao destino dele. E foi, eu achei muito interessante assim essa brincadeira assim com o universo das crianças, com essa coisa do lúdico e tal. E hoje tendo filho assim, eu acho ainda mais bonita essa campanha, Hum. porque realmente a imaginação das crianças é uma coisa maluca, entendeu? Elas acham, talvez só um pai pudesse ter criado isso, mas assim, achar que você prendendo a sombra do avião, você pudesse evitar que o avião chegasse ao seu destino. E aí os adultos da história, né, entraram nessa fantasia, né, para poder convencer a chegar lá. E no final a mensagem era muito legal, porque não era sobre o destino de uma cidade ou outra, a mensagem principal era levar a Argentina, né, que é hoje para a Argentina que a gente quer que seja. Que legal. Então, acho que juntou um contexto também político ali, daquele momento da Argentina, né, de crise e tal, trazer um pouco dessa coisa do fanismo, da esperança, inspirada numa linguagem, né, fantasiosa, assim, bem a lá Gabriel Garcia Marques, entendeu? Legal. Não, se a gente achar, a gente vai colocar aqui, fazer um break e colocar essa campanha Não, vai aqui. achar sim, porque tem no YouTube, eu acho.
tienen ahí? Un avión más, un avión gigante. Ah, un avión. ¿Y eso? Dicen que tienen un avión. ¿Y se puede volar a cualquier lado con el avión? Sí, a todos los lugares del mundo. ¿Y a Papúa? ¿Qué es Papúa? Una isla. Se debe poder. Estamos en el horno. Chicos, estos señores dicen que ustedes tienen en la lata un avión. Matías, ese avión tiene que estar mañana en Roma a las 10:35. Hay mucha gente que necesita viajar y hay mucha gente que lo está esperando. Todos necesitan que ese avión llegue. ¿Y si esta vez los que creen tienen más razón que los que no creen? En Aerolíneas Argentinas creímos que se podía hacer una aerolínea distinta y la hicimos. Estamos haciendo el viaje más importante, desde la Argentina que fuimos hasta la que soñamos ser. Então, e aí, para a gente terminar, a última pergunta sobre tendências. O que você acha que está de tendência que é superestimada e algo que você acha que é subestimado? Cara, superestimado, eu acho que assim, tem essa coisa do IA substituir empregos e tal, que é a mesma coisa do escritório acabar. Uhum. Não acho que isso vai acontecer, eu acho que vai substituir o emprego de quem não souber usar IA, mas assim, não tem como, né? Sim. O ser humano, assim, ser completamente dominado pela máquina. A gente está vendo, né, esse ciclo, por exemplo, no atendimento. Chegou um ponto que, cara, os bancos estão tendo que reabrir a agência. Ah, não, mas não ia ter agência. Não, beleza, lançou o New Bank, sucesso, não sei o quê. Mas, assim, as pessoas começam a sentir falta do contato. Então, acho que essa história do IA atropelar, acabar com todos os empregos, eu acho que isso não vai acontecer, né? E sempre ouço essa coisa, não, porque aí a publicidade vai acabar e tal. Não sei, eu acho que isso tá realmente superestimado. E subestimado, você tem alguma coisa que você... Cara, que eu acho que tá subestimado mesmo, eu acho que assim, é o contraponto disso, eu acho que tá se subestimando a questão das relações humanas, entendeu? Eu acho que a gente tá vivendo uma era que eu acho pouco criativa, né? E eu acho que tá realmente pouco criativa, porque assim, ficou-se muito, né, na esfera de olhar para as tendências quando elas já estão acontecendo, né, não quando elas estão surgindo, né. E assim, eu trabalho principalmente com internet, e eu vejo que, quando você olha uma tendência dentro da internet, ela está para acontecer, ela é a antena, mas não é ali que surge, de fato, a inovação, né. Eu ainda acho que a inovação ela surge, na rua, né. Entendi, E eu acho que tá subestimado o poder da rua, né, entendi. no geral, entendeu. De você, conseguir ver o que tá rolando ali, na periferia de inovação e tal. Porque quando chegou ali na internet, de uma certa forma, ela já meio que está acontecendo, né. Se você foi mapeado, já está acontecendo. Então, para publicidade, funciona, né, mas para a arte, né, assim, eu não tenho visto coisa muito inovadora. Tudo é muito releitura, porque eu acho que está todo mundo, muito focado em fazer uma pesquisa só digital, né, eu Entendi. acho que tá E aí é sobre o passado. exato, entendeu? É sobre o que já saiu, entendeu? Você precisa para olhar o novo, você precisa ver de fato o que está acontecendo por aí. Sensacional. Décio, obrigado, cara. Obrigado, foi um Valeu. prazer, uma honra estar aqui. Parabéns por tudo que você construiu, por esse Obrigado. momento aí da Mutato, que a gente tem certeza que só vai trilhar um caminho cada vez mais brilhante. Valeu, Júnior, obrigado aí pela oportunidade. Obrigadão. Pessoal, até a próxima. Nesse novo formato do ElevaCast, então a gente vai fazer menos episódios dessa vez, mas com mais profundidade, onde a gente possa conhecer
mais a fundo os nossos convidados e o ambiente que eles estão inseridos. Então, não perca não. Até mais. Boa. É isso, Gu. Da hora. Foi da hora. Obrigado. Valeu.